Recebemos hoje no Diário do Noroeste o deputado estadual Tadeu Venere. Deputado, muito obrigado pela presença e por estar conosco hoje. Obrigado, Adão. Obrigado a todos que nos acompanham. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouco da trajetória do deputado para a gente iniciar esse nosso bate-papo aí sobre a política paranaense. Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa bastante comum, né, em todos os sentidos. Né? E hoje nós estamos aqui, inclusive, com a nossa companheira a Regina, que é assessora, o Nilo, o nosso histórico companheiro JP. E a gente tem feito essa caminhada pelo Estado. Como se falou, eu fui eleito vereador em 1995, em Curitiba, mas meio que por acaso, porque eu sou bancário, trabalho no Banco do Brasil, e como bancário fiquei muito tempo na oposição sindical. Eu sou de Nova Vitória, uma cidade do interior do Paraná. Fui para Curitiba fazer psicologia e acabei ficando por lá. E depois, numa das ocasiões, era no movimento sindical, umas ocasiões que nós tínhamos que fechar a chapa do PT, não havia candidatos. E aí me convidaram para sair só para fechar a chapa, aquela coisa assim, entra porque não tem quem, se não tem tu, vai tu mesmo. Não tinha quem fosse, eu acabei indo. E acabou que as pessoas entenderam que a coisa era para valer e eu fiquei na primeira suplência e logo na sequência assumi. E é um caminho assim que você faz, aliás, como todos, né? A gente faz por opções. Eu sempre falo que nas coisas que a gente faz na vida sempre são por escolhas. Às vezes são escolhas difíceis, mas sempre são escolhas. E essa foi, a meu ver, uma das escolhas mais certas que eu fiz. Porque eu sempre gostei muito de participar da política, não necessariamente partidária, e não por razões familiares, ao contrário. Meu pai é ferroviário, meu avô é ferroviário, meus tios são ferroviários. Eu sou torcedor do Paraná Clube, o que já é por si só uma teimosia, né? Aliás, perdemos para vocês aqui o último campeonato em 1900 não sei quanto. 2007. 1-0 aqui, 0-0 lá, com aquele goleiro que depois foi pro coxa e defendeu a última bola. Eu estava na curva norte vendo, achei que nunca mais ia dar certo. E não deu. Dali para frente a coisa foi só um desastre, já estão na Série D, mas continuam sendo paranista de carteirinha. E eu lembro muito assim, meus pais, né, nós somos uma família, como aliás a maioria das famílias empobrecidas, e meu pai tinha muito pavor das coisas, assim, de falar em política. 64, 61, né, 61 quando o Jango veio de Singapura, eu queria que ele me dissesse que era aquilo, ele morria de medo de falar o que era o Jango, quem era o Jânio. Eu sabia que era alguma confusão, não sabia exatamente, era criança, mas sabia que era uma confusão. E gostava daquelas confusões. Então nós íamos nos comícios, né, antes do golpe de 68, que foi o golpe, dentro do golpe de 64, nós ainda tivemos aquele processo eleitoral, né, que o Ney Braga foi eleito e que fazia uma disputa com o Bento Munhoz. E era muito engraçado porque eu não entendia nada, mas eu achava aquilo tudo muito legal, aquela confusão toda para mim. E foi assim, né? Depois Curitiba, daí no movimento estudantil um pouco, depois no movimento sindical. É assim com os meus filhos, eu levo meus filhos às políticas desde que eles são recém-nascidos, né? Eu lembro muito tenho 4 filhos, mas eu lembro muito da minha menina com 3 meses, naquelas canguruzinhos que a gente colocava, na barriga ou em cima do caminhão do som, fazendo campanha dos bancários, como nós fizemos agora, lançamos a campanha há 3 dias atrás. E isso aproximou muito, porque há uma necessidade muito grande de nós tomarmos lado na sociedade. Eu sempre me incomodei muito com pessoas que são neutras, ou seja, que sempre tem a posição do lado mais forte. Porque não existe neutralidade, né? A neutralidade é uma desculpa para ficar sempre de bem com quem está no poder. E por vias diversas, muitas vezes a gente andou na contramão. Mas é preciso que às vezes se ande na contramão. E isso na política me motiva muito. Eu fui, durante esses 20 anos, em torno de 6 anos nós ficamos como base do governo do governador Roberto Requião, ex-governador. O PT continuou na base, mas eu tive um momento que nós rompemos com o governador, inclusive, quando ele tomou uma decisão que, a meu ver, era equivocada, né, com relação aos servidores públicos. Tenho o maior respeito pelo ex-governador, mas não significa que a gente não tenha divergência. E depois, no governo Richa, por uma questão óbvia, né, são 8 anos de oposição ao governo Richa, e agora 4 anos de oposição ao governador Massa. São coisas necessárias, né? São necessárias. Eu penso assim que um pouco dessa caminhada, ela vem de você olhar, né? Eu participei em algum momento da Igreja Católica, das SEBs, da Teologia da Libertação, nos inspira, como aliás todos que estão aqui, né? Nos inspira muito, porque nós somos um país muito desigual, nós somos uma sociedade extremamente desigual.
Nós somos uma sociedade onde 5 ou 6 grandes grupos empresariais detêm 60%, 50% da renda. Onde, apesar de sermos os maiores exportadores de commodities, não necessariamente alimentos, mas de commodities, soja especificamente, nós temos 110 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, ou seja, não tem garantia que vão comer todos os dias. 10 milhões de pessoas não têm nada para comer. Não é possível que um país que é o maior produtor e exportador de proteína animal, as pessoas tenham que revirar lixo atrás de ossos. E nós não nos incomodarmos com isso. Quer dizer, quando você não se incomoda com isso, quando você não te sensibiliza, é porque você de alguma forma está concordando. E o que nós oferecemos para as novas gerações? E como falar essa língua que as pessoas entendam? Por exemplo, a questão da fome. Porque tudo parece muito no campo das ideias. Embora seja da prática, nós nos deparemos todos os dias com pessoas em estado de absoluta insegurança. Como comunicar isso? Eu acho muito difícil, porque eu digo que a fome a gente não explica, a fome a gente sente. As pessoas que nunca sentiram essa necessidade, por algum momento, têm muita dificuldade de viver a realidade da fome. É como, eu comparo um pouco isso, Adão, a medo. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo de altura. Sempre. Tinha um medo danado, estava lá no Banco do Brasil, chegava na beiradinha da janela, olhava assim, aquele negócio. Aí, para romper o medo, eu fui fazer paraquedismo. E acabou sendo muito legal, que eu falo que paraquedismo é o esporte mais seguro que tem. Todo mundo que subiu, desceu, não tem ninguém que ficou lá em cima. Então, a gente às vezes tem que enfrentar o medo. E eu acho que a fome é algo a ser enfrentado nessa mesma perspectiva. Nós temos que enfrentar a fome com todas as ferramentas disponíveis que nós temos no país. Nós somos um país rico, com uma população empobrecida. Um país extremamente racista, 200 anos de independência daqui a poucos dias, não nos transformaram numa sociedade razoavelmente igualitária, razoavelmente democrática, eu não digo democrática, razoavelmente, porque nós temos nichos de poder oligárquicos, e a terra é uma das maiores razões, a posta terra dessa oligarquia, e nichos de poder ainda secular, e secular no sentido de serem praticamente ainda patrimonialistas, como eram durante o período em que nós éramos colônia, que não se romperam. Mas, deputado, na prática, como garantir que, uma vez atingido instâncias importantes de poder, garantir que as pessoas morem e se alimentem? Políticas públicas. Políticas públicas. O Estado, ele existe para que nós tenhamos a redistribuição da renda produzida por todos. Isso não é sofisma, isso é opção de governo. Isso não é uma teoria, é opção de governo. O governo pode optar por pagar o serviço da dívida, por exemplo, nós pagamos 700 bilhões, nós estamos falando de algo assim fantástico por ano para o serviço da dívida. E não conseguimos investir 1 bilhão no combate à fome e à miséria. O Estado do Paraná, para que nós fiquemos mais especificamente no Estado do Paraná, fez uma opção neste governo agora, do governador Massa, de abrir mão da arrecadação de impostos na ordem de 55 bilhões de reais. 55 bilhões de reais retira só da educação 17 bilhões de reais. Isso significa uma opção de Estado. Eu não julgo, porque é uma opção de quem ganhou as eleições. Agora, é óbvio que isso tem que ser discutido com a população. Nós temos hoje uma democracia muito frágil, todos os dias nós estamos vendo isso. O presidente Jair Bolsonaro não esconde de ninguém o seu desejo de um golpe, né? O seu agora pré-candidato a vice, o general o general da reserva, que há poucos dias atrás estava no Ministério da Defesa, não esconde o seu desejo de um golpe. Então o país vive sempre com uma espada na cabeça. É uma democracia, eu diria que é uma democracia vigiada. E nós temos uma democracia muito particularmente fragilizada. Por quê? E por que nós não conseguimos combater a fome? Porque as opções são absolutamente rentistas. Um Estado que abre mão de 17 bilhões de reais, ainda que o seu secretário da Fazenda, né, o senhor René, tenha uma respeitabilidade muito grande, tenha um histórico extremamente importante, mas nós sabemos que ele tem opções. E as opções são pagar aqueles a quem, de certa forma, nós devemos a eleição. A quem nós devemos a eleição? O Brasil tem uma democracia que ela é extremamente capenga, além de frágil. Porque, veja, o primeiro artigo da Constituição Federal, e depois repetido nas estaduais,
existe todo o poder e mando do povo. Primeiro, ele fala sobre a República, no seu primeiro parágrafo, né, ele fala no artigo 1º da República, mas no primeiro parágrafo do primeiro artigo, diz: todo o poder e mando do povo em seu nome será exercido pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Referendo, plebiscito, consulta popular. Esses 3 itens nós nunca conseguimos regulamentar em nenhum dos 27 estados da federação. Nenhum. Veja que absurdo. Você fala em plebiscito, mas nós temos um monopólio das leis, nós que estamos no parlamento. E quem elege os parlamentares? O povo elege? Não, o povo vota. Quem elege são os grupos minoritários organizados. Então hoje o parlamento não representa a população. O parlamento representa segmentos que historicamente são os donos do poder no nosso país. Aí você tem grandes grupos empresariais, falando de todas as assembleias e do Congresso Nacional, né? Você tem o lobby dos grandes grupos empresariais, no caso da Fiesp, você tem os grandes lobbies, no nosso caso no Brasil, na Federação, em nível de Congresso, da Faria Lima, que são os banqueiros, você tem o lobby dos latifundiários, você tem um lobby muito grande das bancadas religiosas, de todas as denominações religiosas, mas você não tem bancada do povo. Você não tem bancada popular de agroecologia, de agricultura familiar, você não consegue ter uma bancada de trabalhadores. Eu não estou dizendo que não tenha deputados que façam essa defesa, estou dizendo que nós não temos uma bancada organizada para isso. E aí você cria os centrões. O centrão nada mais é do que o aluguel de mandatos durante períodos infinitos, enquanto os governos estiverem bancando. Esse é o problema da nossa democracia. Deputado, só na questão fiscal, a renúncia, independente de governos, inclusive governos do Partido dos Trabalhadores, sempre foi vendida numa embalagem bonita, como se fosse algo positivo. Uhum. E como desmistificar isso? E eu não acho que ela seja positiva, porque a renúncia fiscal, sem contrapartida, ela nada mais é do que fazer o acúmulo, né, do lucro para o proprietário daquele bem que está vendendo. Então, quando se faz a renúncia fiscal, nós estamos tirando aqui, pegar a Ambev, né, que é uma das maiores devedoras de impostos do nosso país, ou a Vivo, que é a segunda maior devedora de impostos, e com renúncia fiscal para a Ambev, né, ou com a doação de terrenos, e uma série de renúncias foram feitas aqui na instalação da fábrica de Ponta Grossa. Essa renúncia da Ambev não vai reverter necessariamente no número de empregos que estariam sendo gerados se o Estado cobrasse esse imposto e diretamente aplicasse. Mas é vendida, como você falou, com uma embalagem bonita, por quê? Porque a Ambev certamente é um dos grandes patrocinadores que nós temos em todas as redes, na rede de comunicação, nos esportes, nas campanhas eleitorais, que oficialmente não podem, mas nós sabemos que elas não são necessariamente impedidas. Então, eu creio que a população tem pouquíssimo acesso, e vocês fazem um papel extremamente importante ao divulgar isso, pouquíssimo acesso a esse debate. Nós não fazemos debate sobre democracia nas escolas. As escolas estão praticamente proibidas, interditadas para fazer um debate sobre democracia. Debate sobre democracia não é debate sobre partido político. Ele vai muito além. O partido é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta. Mas as institucionalidades, que nós não conseguimos fazer com que tenham de fato um papel determinante, e a cada dia que passa se esvaziam mais. Olha o papel do Ministério Público. O Ministério Público está cada vez mais esvaziado. O Ministério Público passou a ser quase que uma corporação, e como uma corporação atende interesses corporativos, atende interesses, eu não diria que são ilícitos, porque obviamente não são, mas interesses muito direcionados. O Ministério Público muitas vezes fecha os olhos a coisas absurdas que acontecem dentro do Estado, e qualquer Estado, e você citou bem, seja do partido que for, Partido dos Trabalhadores, do PSD, do PFL, partido que for, fecha os olhos por quê? Porque quando você controla o orçamento, você controla o Congresso, controla a Assembleia, você controla o orçamento. Quando controla o orçamento, você controla a sociedade. É esse controle que nós temos que discutir. Quem controla aquilo que deveria ir para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a rodovia, para a ferrovia? Os grandes grupos de interesse. E os grandes grupos de interesse tomaram posse há muito tempo do nosso país e nós não conseguimos romper com isso. É essa a nossa dificuldade. Aí o incentivo fiscal vem em benefício desses grupos que fazem as suas próprias leis. Deputado, vindo aqui para a política paranaense, o senhor naturalmente, até por ser detentor de mandato, é uma das lideranças do PT no Paraná. Como está a articulação para enfrentar a eleição estadual, inclusive com o advento aí do Roberto Requião, ex-governador, ao partido, e fazer o enfrentamento até com o atual governo e com outras eventuais candidaturas? Primeiro, nós temos clareza que o atual governo tem uma capacidade de comunicação,
no sentido de veículos de comunicação, muito superior aos governos anteriores. Muito superior, inclusive ao governo Lerner, que era um governo que tinha uma linha, né, de conduta muito semelhante aos dois governos, são dois governos que atuaram no mesmo período do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o governo do governador Massa, tem uma rede familiar de produção de conteúdos e distribuição de conteúdos que lhe dá um handicap, dá uma diferença de partida muito grande com relação aos demais candidatos. Segundo, que nós também entendemos que há um esvaziamento da política e do campo da política que se deslocou, o campo da política, do debate, se deslocou quase que para um campo ideológico que se consolida e fica muito difícil de ser rompido enquanto projeto de ideias e que não admite o outro. E nós estamos vivendo uma sociedade que o tecido social se esgarça a cada dia. E nós temos os que estão na extrema esquerda, estão na extrema direita, e esse que deveria ser teoricamente um centro que poderia, cada vez se diminui mais. Isso é ruim para nós. E no Paraná não é diferente. Você tem aquilo que chamam de bolsonarista raiz, que não são bolsonaristas, são pessoas que têm projetos, ideias, pensam daquela forma, e que a cada dia que passa recebe mais incentivo para continuar daquele jeito. E tem pessoas que estão na outra ponta também que às vezes acham isso. Nosso papel, e o PT é um partido de centro-esquerda, nosso papel é aproximar as políticas públicas das pessoas. E nesse sentido, os programas que nós estamos trazendo para o Paraná é justamente para isso. O ex-governador Roberto Requião, que teve uma história no PMDB e é uma pessoa nova, não do ponto de vista de idade, é óbvio, né? Tem 81 anos, mas nem da política, mas no partido ele é muito bem recebido por nós, porque nós entendemos que nós temos um ideário semelhante. Nós temos uma visão de Estado semelhante. E a vinda do Requião, e além do Requião também agora o seu vice, que é o ex-deputado Hermes Brandão, ex-presidente do Tribunal de Contas, para muitos ela se transforma numa situação contraditória, né? Até porque o ex-presidente da Assembleia Legislativa foi do PSDB, foi do PTB, agora está no PV, mas a política tem algumas modificações que são feitas ao longo do tempo e que não serão sempre feitas da forma como nós gostaríamos. Elas são feitas conforme a situação se apresenta. Isso, nesse momento, não está em jogo mais se nós vamos ter uma eleição com o partido A, B ou C, se o PT vai ganhar. Está em jogo a democracia ou a abertura imensa para uma aventura autoritária. Eu digo aventura porque o autoritarismo do Brasil sempre foi uma aventura com trágicas consequências para a nossa sociedade. A última levou 21 anos. E ela está exposta hoje. Então hoje nós temos que juntar todas as pessoas que querem uma sociedade democrática, onde nós possamos fazer o debate, independente do resultado dele ser ou não favorável a nós, e possamos fazer desse debate uma consequência com ações. Nesse sentido, o PT, junto com o PV e o PCdoB, que formam a Federação Nacional dos Partidos, está buscando inclusive outras alianças. Nós estamos buscando alianças com o PTB, com o PDT, já fizemos convites a pessoas do PDT para saírem candidatos ao Senado. Nós estamos buscando alianças com quem queira se aliançar nesse projeto, que é um projeto de reconstrução da democracia. Talvez nós não tenhamos a dimensão do que significa um rompimento do Estado Democrático de Direito no nosso país. As pessoas podem achar que isso é coisa de algumas semanas, alguns meses, como já acharam em 61 e 64. Não é assim. 64, e os mais jovens, e você que é jovem, sabe que não pegou esse período, Adão, mas sabe, o Nilo pegou, o JP pegou, eu peguei. Um período em que nós não estaríamos conversando aqui. Um período em que se nós estivéssemos conversando aqui, antes de você mandar esse menino que está com você aqui, a nossa menina que está conosco aqui também, a Regina, era um período que se você desse uma entrevista como essa, você teria que, antes de editar a sua entrevista, mandar para o censor. Veja, hoje a gente fala isso para os meninos da escola, falando, como? Quer dizer que você dava uma entrevista e não ia... Não vai ao vivo. Não existia entrevista ao vivo. Você tinha que mandar para o censor ver se passava ou não passava. Que o seu jornal estava falando aqui, chegava um militar, entrava aqui e levava todo mundo preso. Que os sindicatos faziam um dia de greve, no dia seguinte tinha uma intervenção dentro do sindicato com militares dentro do sindicato. Que você saía de casa sem saber se ia voltar. Essa é a ditadura. Não por acaso... Esse risco é real ou isso é mais, real, ou é mais real. falácia de não, é um real. grupo? É real. Essa avaliação de que é real. existe
Existe o risco de ruptura institucional. Existe essa pretensão das Forças Armadas? Eu não sei o que pensam as Forças Armadas, mas o histórico do nosso país não é um histórico de respeito à democracia. E você tem hoje, no mundo todo, um direcionamento, uma caminhada para a extrema-direita, né? Tanto no leste europeu como nos países centrais, mesmo surpreendentemente Suécia, né, caminhou para isso, a Finlândia agora caminha para ter uma relação mais dura com outros segmentos, como na Europa e nos Estados Unidos. O que o Trump fez, o Bolsonaro, se pudesse, ou se puder, fará a mesma coisa. Não respeito e acabou. Quer dizer, só vale se eu ganhar. E esse discurso que o Bolsonaro faz, ele repercute em setores da sociedade que também se empoderam com esse discurso. Hoje nós temos os CACs, né, que são os clubes de atiradores, colecionadores e caçadores, em torno de 636 mil pessoas armadas. Ah, são todos eles de extrema-direita? Não, absolutamente não. Mas muitos são. Você não trata uma população desarmada nas mesmas condições que você trata uma população armada. Isso é um risco que está permanentemente em vista. O que nós sabemos é que nós, mesmo com esse risco, nós precisamos fazer todo o esforço necessário para que nós tenhamos as eleições. E que não venha essa conversa, se não for voto impresso eu não aceito, se não for voto A eu não aceito. Não existe isso. Nós perdemos 8, 10, 20 eleições e não questionamos o resultado, nós, Partido dos Trabalhadores. Não há por que você agora fazer todo o movimento que está sendo feito para dizer que se não for desse jeito é golpe. Se não for daquele jeito é porque roubaram. As pesquisas, eu vejo alguns deputados na Assembleia Legislativa, que são cada vez menos, mas são defensores do Bolsonaro. Aliás, um inclusive foi cassado agora, né? 4 foram cassados. Foi cassado, eu acredito que voltarão, né? Porque não por eles terem cometido algum tipo de ilícito, mas porque o seu partido, ao registrar as candidaturas, o fez falsificando a assinatura de 2 mulheres, e o Tribunal Regional Eleitoral cassou, acho que tardiamente, só me permite ser parênteses, acho que o Tribunal Regional Eleitoral erra quando faz a cassação há 6 meses do término do mandato, deveria tê-lo feito então 6 meses depois do início do mandato, para permitir que as pessoas se defendessem, se reorganizassem e, se fosse o caso, perdesse o mandato definitivamente. Mas, de qualquer forma, o que nos está posto? O delegado Fernando, aqui de Umuarama, o Guerra, que é de Pato Branco, o coronel Li, de Cascavel, e o missionário Arruda, de Curitiba, perderam seus mandatos. Ou seja, o PSL hoje não tem nenhum. Ainda estão lá, mas vão certamente ser substituídos ainda semana que vem, provavelmente, se não houver recurso. Mas esse processo, né, que essas pessoas vão muitas vezes defender, eles defendem, não, o Bolsonaro está em primeiro lugar e poderia ganhar no primeiro turno. Sabe que isso não é real, sabe? Mas para quem ouve, vira torcida de futebol, vira Fla-Flu. E isso é horrível num país que tem que discutir isso que você colocou no início. Quais são os nossos problemas reais? É a corrupção? A corrupção deixou de ser o principal problema no país. Não que ela não seja um problema, ela continua sendo em todos os países, mas ela deixou... Por quê? Porque a fome hoje, a miséria, a desconstrução da educação, nós estamos desconstruindo as nossas escolas. É uma aberração você pensar que no estado do Paraná, por exemplo, nós temos uma universidade, como a Unicesumar, que não pertence mais ao grupo aqui originalmente dono, né? A Unicesumar foi vendida para a Unicelv, naquele processo quando foram feitos grandes grupos se juntaram. A Unicelv é uma empresa, eu digo empresa porque ela é uma empresa de educação, com 1.760 pontos no Brasil e que tem a sua sede jurídica na cidade de Indaial, em Santa Catarina, uma cidade bem pequena. Só que, se você for pesquisar, você vai ver que a Unicelv é parte de um grupo, da Vitros, que é um grupo de investidores americanos, um grupo de investidores estadunidenses que tem ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, o objetivo é lucro. Como que o Estado pode contratar uma empresa que tem como objetivo central o lucro, fazer educação à distância, que um professor dá aula para 700 alunos, simultaneamente? Isso não é destruição da educação? Óbvio que é. Então nós temos problemas reais para serem discutidos. E quando nós não discutimos problemas reais, nós ficamos na periferia. E não, volto a dizer aquilo que você colocou nisso, não resolveu o nosso problema central, que é minimamente você ter condições de ter uma sociedade que tenha alimentação, vestuário, habitação, transporte, segurança, saúde. Sem isso, nós vamos ficar sempre nas pontas e nas pontas nós não vamos conseguir ver o todo. Eu me incomodo muito, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos há 10 anos, quando nós falamos da violência policial. Toda a polícia é violenta? Não.
Absolutamente não. Nós temos excelentes pessoas que estão na polícia e que são, inclusive, pacifistas. Agora, a polícia, da forma como nós estamos trabalhando hoje, as forças de segurança, elas se inclinam cada vez mais ao autoritarismo e à violência, inclusive por seus superiores. Inclusive por não admitir outras teorias que não sejam essas malucas. Eu cheguei aqui, Parnavaí, há um outdoor na entrada de Parnavaí, de um lado o comunismo, de outro lado o Bolsonaro. Isso é uma mentira sem tamanho. E é aceita. Está todos os dias ali. Agora eu me pergunto, qual é a ameaça? Aonde que está o comunismo que fala? É o comunismo de comunidade? Seria um apelo, né, imenso e apelativo. Dizer que Jesus Cristo era comunista, porque ele falava em comunidade. Ele falava em dar aos pobres. Ele foi preso por ser agitador. Ele foi torturado por divergir justamente dos que eram Pilatos e os romanos, que eram os detentores do poder à época. Ele foi crucificado e foi morto por isso. Nós não podemos fazer essas comparações, porque elas são surreais, são de tempos diferentes. Agora, você também não pode dizer que no Brasil nós estamos à beira do comunismo. Isso é uma besteira sem tamanho, mas que pega. As escolas militarizadas no estado do Paraná, que a meu ver não deram certo, né, porque elas são um fracasso do começo ao fim. E quando eu digo um fracasso, é porque as escolas militarizadas, elas partiram de um princípio que nós poderíamos ter 200 escolas no Paraná, 200 escolas no Paraná que seguissem a regra militar. E isso para ser o Paraná um laboratório. Das 200, Adão, só 54 tinham diretor e monitor militares. Nós mudamos 3 vezes a lei, 3 vezes, para que ela pudesse adequar-se às condições reais dentro das escolas. Hoje o diretor e o monitor são apenas responsáveis pela disciplina. Só que ali se tentava fazer, e aí me permita uma licença que eu peço a você, se tentava fazer algo muito semelhante ao que foi feito. Eu não estou dizendo que o governador Massa fez isso, porque acho que o governador não entende disso. Na verdade, o governador entende muito pouco de educação. O governador é um grande... gosto pessoalmente da pessoa do Massa, do Ratinho. Ele foi o nosso relator na CPI da Copel, em 2013. É uma pessoa muito afável, mas ele não entende disso. Não entende educação. Realmente não entende. Ele é um garoto propaganda do Estado. É um garoto propaganda da Federação das Indústrias, da Federação da Agricultura, da Federação do Comércio, da Federação do Transporte, do G7. Por que do G7? Porque foi o G7 que fez o seu plano de governo. O G7 fez o seu plano de governo e entregou, feito pela Fundação Dom Cabral, antes que ele tomasse posse, e mesmo antes de tomar posse, ele mudou o orçamento de 2019, aumentando de 111 milhões para 11 bilhões a isenção fiscal. Porque são estes grupos que controlam o Estado. Então, quando eles fazem as escolas militarizadas, eles vêm numa suposição que nós iríamos trazer. E quem pensou isso, iniciou, e depois com o governo Bolsonaro teve um aprofundamento, iniciou em cima de um princípio que, se você pegar a estrutura, e óbvio que não é um paralelo, né, mas é só como um exemplo, porque há outros também, mas a estrutura mais bem sucedida desse tipo de mudança na educação, que é a base de toda a sociedade, foi feita em 1929, 1927, na Alemanha nazista. Até 1929, se tinha todas as escolas na Alemanha com vários segmentos diferenciados. Quando Hitler, que não gostava de criança e adolescente, porque ele não via sentido em ter relação com criança e com adolescente, porque não poderiam ir para a guerra, mas quando ele vê que aquelas crianças e adolescentes poderiam adequar-se às suas teorias, eles passaram a transformar todas as escolas em escolas militarizadas. Muito semelhante a esse conceito aqui. Em 1938 você tinha apenas, veja só, apenas 2 a 3% de escolas que não estavam no regime militarizado. Esse é um risco. A escola não pode ser uma reprodutora de uma ideologia. É como se nós fizéssemos o seguinte: o governo do PT vai fazer todas as escolas com princípio socialista. É uma aberração se alguém pensar nisso. Não tem sentido. A escola tem que ser plural. Eu vejo assim, é isso que a democracia nos propicia. E quando nós começamos a romper essa linha, nós começamos a entrar no que foi o início da nossa conversa aqui, em aventuras autoritárias. É para isso que serve a imprensa, é para isso que serve o Ministério Público, é para isso que serve a Defensoria Pública, o Judiciário, o Legislativo, ou pelo menos para isso que foram originalmente pensados, né? Para que nós tenhamos pluralidade. Deputado, falar um pouquinho da sua pré-candidatura, do novo desafio aí que o senhor está aceitando ou se propondo dentro do partido, e mais ainda falar um pouquinho das suas andanças aqui pela nossa região,
nesse final de semana? As lembranças são sempre muito boas, né? Eu até brinco que às vezes em casa, nós só estamos em dois em casa, né? Eu e a Denise. E a Denise sempre fala assim, o dia que você não for mais deputado, tem duas coisas que pode fazer na vida. Que eu não terminei a psicologia, fiquei um tempo lá até o 4º ano e por razões paralelas dentro da faculdade eu acabei saindo. Ela fala assim, você pode ser motorista de Uber ou entregador de panfleto em sinaleiro, porque eu nunca vi alguém entregar tanto panfleto e andar tanto para cima e para baixo. São duas coisas boas, né? Não são absolutamente situações ou tarefas que não sejam... Aliás, já fiz muito isso, né? Não dirigi Uber, mas já dirigi muito carro para cima e para baixo e já dirigi muito, entreguei muito panfleto em sinaleiro, entreguei muito panfleto de porta de fábrica. E quando a gente vem para cá, eu diria que é muito melhor para quem vem, talvez, do que para quem recebe. Eu sou muito bem recebido pelas pessoas, felizmente, muito bem recebido, e isso reenergiza muito a gente, nos dá muita esperança. Tem uma poesia do Carlos Drummond, que ela é muito bonita e que ela é feita num período muito difícil, num dos períodos difíceis da nossa história, né? Período que estava, inclusive, acompanhando o que acontece no final da Segunda Guerra Mundial, que é a Rosa dos Tempos, né? Quando ele fala que os homens pedem pão, fogo, sapatos. E no concluir dele diz que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis, meu nome é tumulto, escreve-se na pedra. Eu acho que essas coisas a gente tem que aprender com a população. Não adianta só ter leis, não adianta vir aqui falar das leis, falar das coisas, porque isso não vai resolver. As pessoas estão muito machucadas. A pandemia nos dessocializou. A pandemia nos afastou. Embora nós tenhamos hoje um contato imenso através das redes digitais, nós temos crianças que não querem mais voltar às escolas porque têm pânico. Nós temos professores que estão, em sua grande maioria, adoecidos com todo tipo de padecimento, inclusive muitos em depressão. Nós temos bancários que se recusam a ir para o caixa, porque eles não conseguem ver as pessoas. Então nós nos dessocializamos. Eu acho que o meu papel hoje, não por ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, mas por ter um cargo público, receber da população, porque eu recebo 100% que eu tenho da população, é fazer esse debate e trazer esse debate para a população. E a viabilidade da sua campanha nesse novo desafio? Ela é muito boa. Felizmente, assim, nós temos uma avaliação muito positiva da campanha. É claro que, mesmo que não fosse, as pessoas não é muito boa, mas é porque é um processo progressivo. Eu iniciei a minha primeira caminhada, nós iniciamos, né, como vereador, como eu lhe falei, meio por acaso, foram 2.540 votos, depois foram 4.000, daí foram 6.000, depois foram 19, daí foram 27, depois foram 44, 46, daí caiu para 44 e agora foi para 70. Então a gente tem um processo, né, de progressão. Não que o voto necessariamente seja só a resposta, porque há momentos em que o voto é por quase que uma manada, né, caminhando. Nós vimos, e eu não vou ficar na última eleição, porque isso aí seria desleal, mas nós vimos uma eleição aqui em 1974 que um candidato a deputado federal foi eleito com 1.200 votos. Então, não é só necessariamente o voto, mas o voto também é significativo. E a gente conseguiu consolidar com as pessoas uma relação de muito respeito. Nós temos aqui na região uma grande quantidade de assentamentos, por exemplo, na região. É uma região que esteve muito tempo deslocada do restante do Paraná, foi uma das últimas fronteiras agrícolas, né, o Kaiowá e essa região aqui. E ela, a partir de 75, ela sofreu, como todo o Paraná, 76, um impacto imenso com aquela geada do dia 13 e 14, 15 de junho, aliás. Eu lembro muito a data porque quando nasceu a minha filhadinha. Eu morava em Palmas, nós pegamos 13 graus abaixo de zero. E no Banco do Brasil nós tivemos que fazer o acompanhamento. Foi quando o Jaime Canet pegou e colocou toda a sua fortuna praticamente empenhando para que os bancos recuperassem os cafezais, que não aconteceu. Ali foi uma mudança muito forte no princípio da agricultura paranaense de ser uma agricultura de pequenos proprietários aqui no norte e noroeste, né, para ser uma agricultura extensiva de soja, de cana e como hoje todos vêm. E quando eu venho para cá, eu venho desde que eu participei da CPI da Terra, todas as relações aqui. Querência, que nós vamos hoje, foi uma cidade que ficou sitiada durante o governo do governador Lerner, né, toda a região. Aqui, Paranavaí, foi a sede da UDR, né, daqui saíram as principais lideranças da UDR, daqui de Londrina. É uma região que tem uma relação muito forte, tanto com São Paulo
como Mato Grosso, é uma região que tem, tanto na agricultura como na pecuária extensiva, uma das suas bases, ainda assim é uma região empobrecida. Aí qual é a explicação para ter uma região que tem uma produção de grãos, uma produção principalmente de proteína animal a partir do gado, tão grande, tem agora, claro, uma grande produção de cítricos, mas qual a explicação para ainda assim ter uma região empobrecida? Distribuição de renda. Há políticas públicas que não chegam a essas pessoas. Não é a cesta básica, não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família, Luz para Todos, a cesta básica, eles são políticas que a gente fala que são políticas quase que compensatórias. Nós precisamos ter políticas que estruturem a região, que deem renda à região, que tragam emprego permanente. E esse emprego permanente bem remunerado. Nós não podemos ter um frigorífico que atue, não estou dizendo que é o caso, mas que atue na região basicamente com a mão de obra imigrante porque pagam muito pouco, sabe que submete a qualquer coisa. Então eu venho para cá e eu gosto muito de vir, eu venho para o estado inteiro. Sim, o senhor segue a linha do voto idealista, por assim dizer, ou ideológico, dependendo da análise que se faça. E em contraposição a isso, existe praticamente todo o Paraná, o meu voto é da região, meu voto é daqui, meu voto é dali. Como é que o senhor se coloca nesse debate? Legal, Adão, porque isso aí eu falava muito quando era vereador. Me perguntava em Curitiba, você é vereador em qual bairro? Dos 72. Como? Cara, eu ganho dos 72. Eu não posso ser deputado de uma região. Claro que você tem determinados apoiadores com maior intensidade e número em algumas regiões, até pela frequência. Curitiba é talvez a nossa principal base de apoio, porque eu moro em Curitiba. Para mim é muito confortável ser deputado em Curitiba, porque eu estou a 15 minutos de casa. Diferente de quem está aqui em Paranavaí, que tem, como é o caso do Tião, né? Que é um bom deputado aqui de Paranavaí e que tem que se deslocar. Mas eu tenho por princípio que nós recebemos do estado todo. E onde tiver que estar para fazer a defesa daquilo que nós nos propusemos, eu vou estar. Foi assim depois de 29 de abril, quando passou por um processo de uma ruptura muito grande do governo Richa, em 2015, eu vim aqui para a universidade. A reitora da universidade recentemente esteve em União da Vitória porque nós constituímos um campus em União da Vitória com uma nova sede da universidade e abrimos o curso de Direito em União da Vitória. Agora, na próxima semana, eu estou no Barracão, na cidade do Barracão. Depois do Barracão, Capanema, Pato Branco, União da Vitória e Pinhão, resolvendo questões fundiárias. O nosso papel é esse. Eu falo assim, o deputado não deveria ter como principal objetivo constituir base local. Ele deveria ter como principal objetivo votar aquilo que importa, porque nós só temos duas tarefas, basicamente. Votar e fazer projeto de lei e acompanhar o orçamento. Se fizermos isso, as outras coisas vêm por acréscimo. O problema é que nós criamos nichos de privilégios. E aí, privilégio da região. Então, eu venho para a região trazer minhas emendas. O deputado não pode ser um distribuidor de emendas. As emendas são importantes? São, elas podem ajudar a população, mas ela não pode ser uma muleta. Adianta eu trazer, eu lhe pergunto, adianta eu trazer uma ambulância ou 10 ambulâncias, que agora deve vir um monte de ambulância para cá, 10 ambulâncias aqui. E daí quando é para você discutir a possibilidade de você ter um aumento do servidor público que vai beneficiar, eu voto contra porque o Estado quer que eu vote contra. Não resolve. Eu trago ambulância, mas não tenho motorista. Eu trago o caminhão de lixo, mas não tem o aterro sanitário. Então essas coisas para mim, assim, nós temos que trabalhar no sentido de retirar privilégios. O ideal, claro que o ideal o nome já diz, né, seria das ideias, mas não é o possível, é que nós tivéssemos mais deputados que não fossem municipalistas. Eu não gosto do termo deputado municipalista, eu particularmente. Eu jamais seria um deputado municipalista, porque eu tenho lado. Eu não posso considerar todas as pessoas da mesma forma, do mesmo jeito, se elas também não me consideram da mesma forma e se nós não nos vemos como iguais. Tanto que quando nós tivemos, no dia 17 de dezembro de 2006, eu tenho muito claro isso, nós tivemos uma votação, e o presidente da Assembleia, era o Brandão, uma votação para que nós tivéssemos aposentadoria para os deputados. Os deputados andaram se mexendo por lá, me perguntaram o que eu achava, que eu sempre fui muito chato, né? Eu cheguei na Assembleia, quando eu cheguei, eu falei, puta, lá veio o cara mais chato que tem no Brasil aqui. Realmente, eu sou chato. Eu não sou pago para ser chato. Eu sou pago para fiscalizar. Aí foram votar, eu falei, eu topo fazer se for tipo PGBL, né? Eu trabalhei um tempo na Previ, conhecia um programa um plano geral de benefícios livres, dá para fazer. Não, mas a Assembleia tem que entrar com dinheiro. Se a Assembleia entrar com dinheiro, não dá, cara. A Constituição não permite. Não, mas dá um jeito. Me enrolaram, chegou no dia, votaram. Eu perdi por 52-1.
Foram 52 votos ou ausências favoráveis e o meu voto contra. Aí eu sempre brinco, Adão, que daí minha mãe foi muito lembrada no dia, eu falo muito dela, ela até já morreu, mas coitadinha, lembraram muito de coisas que ela nunca foi. E aí eu falei, não tem problema, eu perdi, mas eu vou recorrer. Fui para a OAB e na OAB nós fomos para a STF e derrubamos a aposentadoria dos deputados. Não existe aposentadoria de deputado aqui no Paraná, isso eu posso fazer com muito orgulho, assim. Não com soberba, mas com orgulho que eu fiz aquilo que era certo. Nós derrubamos a aposentadoria dos deputados. Eu sou aposentado pelo INSS, R$ 3.882. Aí falaram, você é muito burro. Me chamaram de burro. Pô, podia estar com 18 mil. Mas se eu tivesse com 18 mil, poderia vir aqui falar com você? Não tem como. Nós acabamos com a frota de carros, que não é identificados. Nós acabamos com o 14º, 15º salário. Nós acabamos com o jeton. São penduricalhos que lhe tiram da sua realidade e lhe colocam num mundo à parte. E nesse mundo à parte, você é cooptado rapidamente para o sistema. Então, quando eu venho para cá, eu venho com a mesma alegria, porque eu gosto muito, realmente, eu gosto muito de vir, e falo para caramba, como você pode ver, mas eu venho com a mesma alegria que eu venho para cá, que eu vou para Paula Freitas, que eu vou para Piem, que eu vou para Agudos. Cara, eu sou pago para fazer isso, eu sou pago para visitar as pessoas, né? E para ouvi-las e tentar diminuir um pouco esse fosso imenso que a gente tem num país tão desigual como o nosso, numa cidade tão desigual como a nossa. Senhor, falando em desigualdade, embora o deputado seja estadual ou federal e não local, mas há um déficit de atenção histórica com o Noroeste, que é o fim da linha, enfim, outros termos. E isso levou a algumas questões de infraestrutura e de algumas áreas nevrálgicas, saúde, por exemplo. Hoje nós temos duas demandas que são consideradas estratégicas para o Noroeste, que é a duplicação da BR-376 e interligação com o Mato Grosso do Sul, e que é um sistema de viabilidade da Santa Casa. A própria ferrovia que sai de Maracaju, Guaíra, ela passa ao largo do Paranavaí. E então hoje o que se vê de infraestrutura seria isso, a interligação com o Mato Grosso do Sul e duplicação da BR até a Barranca do Rio. O outro também estruturante é a questão da saúde pública, que tem na Santa Casa, que é um hospital filantrópico. E que está muito precarizado. E que dobrou de tamanho e que vai precisar de recursos de forma perene para que se mantenha, para que atenda a população do Noroeste. Em que pese o detalhe de o deputado ter as suas funções mais abrangentes do que isso, mas essas são questões nevrálgicas que precisam ser atendidas. Como é que o senhor vê isso e em qual medida é possível colocar isso na sua plataforma de atuação parlamentar? Adão, eu acompanhei muito aqui quando nós estávamos com o hospital público, hospital geral, e foi feita a ala pediátrica. Você está lembrado disso, foi logo depois do governo Requião. E que houve uma opção no governo Richa em não investir no hospital geral, na área pediátrica, e investir na Santa Casa. Isso foi feito em 2011, se eu não estiver enganado, 2012, mais ou menos nessa época. E as Santas Casas hoje estão numa situação muito difícil. Os hospitais filantrópicos estão numa situação muito difícil. O Estado tem recursos para isso. Nós acabamos de aprovar aqui na Assembleia Legislativa a prorrogação do estado de calamidade pública até o 14 de agosto, que permite que você faça contratualizações, inclusive sem licitação. É possível fazê-las. Agora, é claro que essa não só, como se colocou, é uma região vista como fim da linha, mas não só como fim da linha, mas como uma população rarefeita. A população toda do Noroeste, ela em número, ela embora tenha uma grande quantidade de municípios, mas ela ficou muito diminuída depois do processo das duas grandes catástrofes ambientais. Uma foi a geada e a outra foi a seca. Essas afastaram. Sem que nós tenhamos uma compensação para estas políticas, para essas situações, nós sempre vamos ter uma região que vai ficar à margem. A duplicação da rodovia é necessária porque ela abre um corredor, mas mais do que a duplicação da rodovia, é preciso ter um plano de integração de Paranavaí, de Guaíra, dessa região toda aqui, de Querência, com o resto do estado e com os outros estados próximos. Está do lado do Mato Grosso, está próximo a São Paulo. Você tem praticamente uma proximidade muito grande, inclusive com o Paraguai. Então, essa região, ela acaba ficando uma região desfocada porque ela é uma região de uma vocação, originalmente, para a agricultura, que depois virou, praticamente por condições, eu diria que não voluntárias, mas por conta do clima, acabou virando uma área de uma grande produção de gado, cana, mas são produções extensivas. Isso não atrai mão de obra.
Isso não traz agora, ou nós começamos a pensar num plano de desenvolvimento. Nós temos a universidade aqui. A universidade é um dos grandes centros, por incrível que pareça, de renda para o município. Sem a Unespar aqui, você teria muito menos recursos. Mas a Unespar sozinha não se basta. Agora, você tem curso de medicina, para dar um exemplo, em Guarapuava, em Cascavel, em Ponta Grossa, em Curitiba, né? Não na Universidade Unespar, mas da Universidade Pública, em Londrina, Maringá. Aqui não se fala nisso. Por que você não começar a pensar em outro tipo de desenvolvimento para a região que não seja só esse da agropecuária extensiva, do processo que com um veterinário você cuida de 2, 3 mil bois, né? Com um agrônomo você cuida de 200, 300 alqueires de terra. Isso não vai mudar a região. A região vai mudar, no meu entendimento, a região vai mudar se você conseguir transformar essa região na sua vocação. E uma das suas vocações pode, não é a única, mas pode ser o centro de toda a região. O centro Paranavaí ser o centro de toda a região. E o centro nevrálgico de toda a região tem que ter essa estrutura de educação, essa estrutura de saúde, de transporte, que não se conecta, porque se está hoje a mais de 400 quilômetros de Curitiba, 500 quilômetros de Curitiba. Sim. Então é uma distância que separa das outras cidades. E é uma disputa muito grande na própria região. Se você pegar aqui, é a principal cidade da região. Mas há a disputa com Moarama, que está aqui perto, que era para ser uma cidade intermediária, acabou sendo um dos centros. Ela vai disputar cada vez mais com Guaíra. E quando houver a ferrovia vai acontecer, eu acredito que ela saia do papel agora. Sim. A ferrovia, se nós não tivermos integração com a ferrovia, é mais um processo de isolamento, porque a ferrovia integra, mas ela também isola. Sim. E ela vai isolar grandes áreas do Paraná. Ela vai isolar toda a área do sudoeste, que agora tem um ramal para Chapecó e outro para Mafra. Ela isola aquele quadrilátero. Então é preciso que haja compensação. E a compensação não se dá só pelo deputado, só pelo prefeito, só pelo vereador, se dá por um plano de integração. Eu penso que nós temos que estar abertos a isso no governo federal e no governo do estado para ter um plano de integração de compensação. Porque se você falasse hoje, nós vamos montar uma fábrica da Renault aqui, não monta. O custo para você tirar um carro da Renault aqui e levar até o Porto Paranaguá, inviabiliza. Agora, é possível que você tenha algum tipo de iniciativa que possa se integrar a esse sistema, né, de transporte ferroviário e rodoviário e aquaviário. Está aqui a poucos quilômetros de um dos maiores rios que nós temos na América do Sul. Então, se a gente não tem esse plano de integração, você está praticamente quase no centro geodésico aqui da América do Sul, né? Por que você não pensar num grande hub de distribuição? Se nós não pensarmos, nós vamos pensar sempre assim, nas coisinhas pequenininhas. E aí nós vamos continuar trazendo uma ambulância, um caminhãozinho, uma pá carregadeira. Importante? Sim, mas não vai resolver o problema. O problema só vai resolver quando nós tivermos um plano de desenvolvimento para a região. Deputado, Diário do Noroeste completa no próximo 23 de outubro 67 anos de tradição, de busca pela imparcialidade, busca pelas grandes bandeiras do Noroeste, do Paraná e do Brasil. E desta forma nós vamos trabalhar as eleições 2022 com absoluta transparência, aproveitando para deixar a casa à sua disposição e da nossa parte já encerrando, e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o deputado fique à vontade para as suas considerações. Obrigado. Muito legal saber que de 1955 para cá, né, passou por toda a história do Paraná. E pegou um período que aqui, aí sim, era estrada de caminhãozinho, né, carregando do jeito que dava. Porque imagino aqui, Paranavaí, em 1955. Sim. É um período assim, eu gosto muito de história, sabe? Embora tenha feito psicologia, eu gosto muito de história. E essa região é uma região histórica. Nós estamos trabalhando na Assembleia com algumas regiões históricas do Paraná, com as lutas sociais do Paraná. Não foi o caso de Guerra do Contestado, como foram, né, todas as lutas no Sudoeste, pela terra. O processo que passa por aqui também, de 1924, quando o Prestes sobe do Rio Grande do Sul e desce uma coluna do Mato Grosso, passa por essa região. Na primeira tentativa que se faz no Brasil e que depois não deu certo, de uma insurreição, que é a partir de São Paulo. E eu vejo assim, o jornal que segura, durante todo esse período, 67 anos, não é qualquer jornal. Num período em que nós estamos vendo fecharem os jornais. Os jornais estão fechando, as informações estão chegando cada vez com mais parcialidade, há um garrote econômico sobre os jornais
que não podem colocar tudo aquilo que gostariam, os seus editores têm não a censura oficial, como nós falávamos, como eu falava que teve 68 principalmente até 1984 ou 83, não a censura oficial, mas às vezes tem a censura econômica, a sobrevivência econômica. Eu vi dias atrás uma grande rede de televisão que demitiu um dos seus comentaristas esportivos porque ele é bastante crítico ao governo e, coincidentemente, agora é a rede que mais vai receber recursos do governo. Então, isso nos dá uma situação muito difícil. Eu parabenizo muito vocês, falei no início, porque é muito difícil ter um jornal impresso. Eu fui diretor de imprensa dos sindicatos bancários. É muito difícil ter um jornal impresso, porque no digital, qualquer erro que você cometa, você corrige quase que na sequência. No impresso não tem. Se sair uma coisa, uma manchete impressa aqui, você pode rezar para São Judas Tadeu, que diz que é o santo das causas desesperadas, mas não vai resolver. Ele já está lá escrito e o Adão é o responsável e acabou. Então é muito legal a gente ver que a imprensa resiste. Por mais que a imprensa possa ser criticada e dito que faz isso, faz aquilo, mas sem imprensa nós não existimos. Sem comunicação nós não existimos. E é legal a gente falar isso porque nós deveríamos, eu acho que na medida das necessidades nós sermos porta-vozes da liberdade de imprensa em todos os sentidos. A imprensa tem que ter toda a liberdade, com toda a responsabilidade que isso lhe acarreta, porque eu sempre falo, aliás, falava para minhas crianças, né? Sempre falei para meus filhos, todo ônus tem um bônus e todo bônus tem um ônus. Se quer falar, fala, mas tem que saber que existem sanções quando se fala as coisas que não são verdadeiras ou que você não consegue comprová-las. Então eu fico muito honrado, né, com o seu convite, fico à disposição na Assembleia Legislativa e faço sempre um pedido para aqueles que nos assistem, para aqueles que acompanham. Fiscalize os deputados. Nós somos muito pouco demandados, muito pouco demandados. As pessoas nos fiscalizam muito pouco. Nós ficamos 2 anos e pouco, 2 anos e meio, numa pandemia, onde os deputados votavam numa telinha que às vezes você não via nem quem estava votando. O deputado vota e depois chega aqui, conta milhões de histórias, mas vai lá na Assembleia e não fala a mesma coisa. Não estou dizendo aqui em Paranavaí, até porque depois o Tião vai falar, não falo isso, não, Tião, como eu falei, o Tião é um deputado que eu respeito bastante, vai ser candidato agora federal também. Mas nós temos que ser mais demandados. Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Eu acredito que o nosso papel para a democracia, e quem já está, como eu já estou, né, começando a ver o fim da pista, então eu acho que o nosso papel para a democracia ele tem que ser de uma entrega total. Eu só vou achar, no final de tudo isso, um resultado favorável a essa caminhada de 30 anos, 40 anos que a gente faz aí no movimento sindical, nos movimentos sociais, se de fato eu conseguir entregar para os meus filhos, meus netos e aqueles que não são meus filhos e meus netos, mas que participam desse grupo, algo melhor do que eu recebi. Essa é a nossa tarefa, essa é a tarefa da nossa geração. Não deixar que se rompam os laços democráticos, por mais frágeis que eles sejam. E o jornal é extremamente importante para isso. Então eu agradeço muito a oportunidade e fico à sua disposição. Cobrem da gente, cobrem, porque tem votações que são feitas que as pessoas não têm ideia do que estão votando. O processo legislativo é extremamente feito de uma forma extremamente ruim para que as pessoas acompanhem. Primeira votação, segunda votação, pedido de emenda. É um negócio que ninguém entende. Aliás, eu diria que dos deputados, e falo com muita tranquilidade, dos deputados e deputadas hoje, se pegar 10%, ou 20%, 8 deputados que entendam o orçamento, que saibam ler o orçamento, você está já, isso em todos os estados, inclusive no governo federal, você já está no lucro. Porque a maioria não entende nada. A maioria sabe muito pouco daquilo, ou sabe muito daquilo que fica no seu quadradinho. Isso não resolve o problema. E aí acho que a gente vem para tentar levar para a população as coisas e, na medida do possível, contribuir para a sua organização. O deputado está acompanhado dos paranavaenses, o Nilo e o João de Paula. Muito obrigado mais uma vez, deputado José Venere. Diário fica à disposição. Obrigado, eu agradeço.